Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor venham estar conosco nesse dia. Amém? Eu gostaria de estar lendo com os irmãos o versículo que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 1, que diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amém? Irmãos, eu estava pensando, né? Como que o alimento faz bem para o nosso corpo e como que determinado alimento não faz bem, né? Então, quando a gente come coisa saudável, fruta, verdura, legume, arroz, feijão, né, um alimento saudável, nosso corpo responde bem àquele alimento, né? Funciona bem, porque o nosso corpo é como se fosse uma máquina. Então, quando a gente se alimenta de algo que faz bem para o nosso corpo responde com imunidade, com saúde, com disposição. Quando a gente se alimenta durante vários dias de algo que não faz bem, que não é tão saudável, ou quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, não se alimenta de forma adequada, não bebe água de forma adequada, bebe muito refrigerante, por exemplo, o nosso corpo começa a responder de forma inadequada, né? Então, às vezes, com baixa imunidade, uma gripe, ele não responde bem. Então, a gente precisa cuidar daquilo que entra para o nosso corpo, né? Daquilo que nós nos alimentamos. E da mesma forma é o espírito. Nós precisamos cuidar daquilo que a gente está alimentando o nosso espírito, daquilo que a gente está alimentando o nosso corpo de forma espiritual. Aqui a palavra do Senhor vai dizer para que a gente purifique tudo aquilo que contamina o nosso corpo e o nosso espírito. Nós precisamos ver como nós estamos usando as nossas horas, o nosso tempo no nosso dia a dia. Se a gente está utilizando, alimentando mais o nosso espírito, ou se nós estamos alimentando mais a nossa carne. O que nós estamos vendo, o que nós estamos assistindo durante o nosso dia, Netflix, internet, o que nós estamos falando e ouvindo durante as nossas conversas no dia a dia, o que nós estamos fazendo no celular, o que nós estamos fazendo, deixando entrar na nossa mente, no nosso coração. Nós temos que purificar aquilo que entra na nossa mente e no nosso coração, irmãos. Nós precisamos ter devocional com o Senhor, tempo de qualidade, oração. Nós precisamos de tempo na palavra do Senhor. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, porque nós precisamos fortalecer o nosso espírito. E para isso a gente precisa pensar e cuidar daquilo que está entrando, no nosso corpo, espiritualmente, daquilo que nós estamos vendo, do que nós estamos assistindo na Netflix, está alimentando o nosso corpo ou não? Está alimentando de forma saudável o nosso espírito? A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos buscar a santidade, mas para buscar a santidade a gente precisa cuidar daquilo que está nos alimentando, porque nós precisamos ter o nosso espírito forte e para isso a gente precisa cuidar do nosso alimento espiritual. Estamos tendo um tempo com o Senhor, estamos tendo um tempo da palavra do Senhor, que é o nosso alimento. O Senhor nos diz que a palavra dele é o pão da vida. Estamos nos alimentando de forma adequada deste pão da vida, com doses grandes, né, deste pão, ou nós estamos nos alimentando de tudo aquilo que o mundo nos dá, das fofocas, dos vídeos, da internet, das conversas que não edificam ao Senhor. O que está nos alimentando, irmãos? Vamos pensar nesta manhã. Vamos buscar o alimento verdadeiro e espiritual, o alimento do Espírito Santo de Deus, aquele que fortalece o nosso espírito, aquele que fortalece o nosso espírito e nos ajuda a viver em santidade. Porque quando a gente está com o espírito fraco, irmãos, a gente não consegue buscar a santidade. A gente não consegue nos aperfeiçoar, assim como diz a palavra, essa santidade. A gente perde até o temor de Deus. Então precisamos buscar mais e mais a palavra e a presença do Senhor, para que nós possamos fortalecer o nosso espírito, para que nós possamos ter fortalecido o nosso espírito e quebrado a nossa carne, para que a gente possa viver em santidade, porque a palavra do Senhor nos diz que através da santidade nós teremos a vida eterna. Mas para isso a gente precisa cuidar do que está nos alimentando, do que nós estamos buscando nos alimentar no nosso dia a dia. Amém? Que todos nós tenhamos uma quarta-feira abençoada, cheia da presença do Senhor.